Olá, aluno, seja bem-vindo à correção do Enem 2016, questão 67. Vamos à leitura. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E rotulou essas correntes de IA, IB e C e D e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são letra A corrente IA e IE e a corrente IC e ID. Letra B, a corrente A é igual à corrente B, que é igual à corrente IE, e a corrente C é igual à corrente ID. Letra C, a corrente A é igual à corrente B apenas. Letra D, a corrente A é igual à corrente B é igual à corrente IE apenas. Letra E, a corrente C é igual à corrente IB apenas. Vamos à resolução. Nesta questão, nós temos um circuito com 3 lâmpadas alimentadas por um gerador, por uma bateria. Nós queremos saber quais dessas correntes que foram nomeadas são iguais. O circuito dessa questão é este daqui. Observe que neste circuito alguns pontos foram destacados, pontos A, B, C, D e E. A corrente que passa no ponto A, ele chamou de IA. Nós sabemos que uma bateria tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo é representado pela barra maior no símbolo da bateria e é deste polo que sai a corrente que alimenta o circuito. É essa corrente que passa no ponto A e ela foi chamada de IA. A corrente que passa no ponto B foi chamada de IB. A que passa no ponto C foi chamada de IC, no ponto D foi chamada de ID, no ponto E foi chamado de IE. Observe que eu não tenho um nome para a corrente que passa na lâmpada 3. Eu vou chamar essa corrente de I3. Então, este é o circuito que nós temos com 3 lâmpadas e uma bateria. Observe que aquela corrente IA é a corrente que alimenta este circuito, que é composto por 3 lâmpadas. Essas 3 lâmpadas, além de serem iguais, ou seja, terem a mesma resistência elétrica, elas estão ligadas em paralelo à bateria que fornece uma tensão V. Quando lâmpadas estão ligadas em paralelo, elas estão submetidas à mesma tensão. Então, como eu tenho lâmpadas idênticas, submetidas à mesma tensão, a corrente que vai passar por elas é a mesma. Essas correntes são iguais. Então, aquelas correntes IC, que passa na lâmpada 1, a corrente ID, que passa na lâmpada 2, e a corrente I3, que passa na lâmpada 3, essas 3 correntes são iguais. Eu deixei isso registrado para você. As 3 lâmpadas são iguais e estão submetidas à mesma tensão. Portanto, as correntes são iguais. IC, ID e I3 são iguais. Eu estou procurando correntes iguais e eu já achei 2 correntes iguais, que é IC igual a ID, das correntes que ele citou. Achei também que I3 é igual a essas 2, mas ele não citou I3 no enunciado. Tranquilo. Agora olhe para a corrente IA. Essa corrente é a corrente fornecida pela bateria e que irá alimentar essas 3 lâmpadas que estão associadas em paralelo. Nós já estudamos a associação em paralelo. Nós sabemos que a corrente elétrica, quando chega numa associação em paralelo, ela se divide para poder passar por essa associação. Então, essa corrente IA é que se dividiu nas correntes IC, ID e I3. Então, a corrente IA é a soma das 3 correntes que eu citei anteriormente.
Depois, essas três correntes que estão passando nas lâmpadas vão se juntar e passar pelo ponto E. Então, no ponto E passa também a corrente total do circuito, que irá retornar para a bateria. Então, observe que no ponto E e no ponto A, a corrente que passa é a corrente total. Portanto, a corrente no ponto A é igual à corrente no ponto E, que é a soma das três correntes que passam nas lâmpadas. Também anotei isso para você. A corrente IA ou a corrente IE é a corrente total do circuito. Então, eu posso escrever que IA é igual a IC mais ID mais I3, que são as correntes que passam em cada lâmpada, e isso é igual a IE. Então eu achei que IA é igual a IE, mais duas correntes que ele citou no enunciado, que são iguais. Só faltou eu falar sobre a corrente IB. Observe a corrente que passa pelo ponto B. É essa corrente que irá alimentar as lâmpadas 1 e 2. Então essa corrente vai se dividir para poder passar pela corrente, pela lâmpada 1 e pela lâmpada 2. Então esse IB é a soma do IC com ID. Eu também anotei isso para você. A corrente IB alimenta as lâmpadas 2 e 3, portanto ela é a soma do IC com o ID. O IB, então, ele não é igual a nenhuma das outras correntes que foram citadas no enunciado. Então, o que eu encontrei de igual foi o IC e o ID e o IA e o IE. A alternativa que contempla essas igualdades é a alternativa A. Chegamos, então, ao final da resolução dessa questão. Nos vemos na próxima.